Naruto olhou para Kotsubaki Jinemon, pensativo. Ainda não forçou seu Shikai. Isso significa que essa pessoa também possui uma Zanpakuto? Você verificou os antecedentes dele. Ele é da Academia Shio. Naruto deu passos largos em direção à porta. Kotsubaki Jinemon seguiu logo atrás. Está confirmado que ele nunca estudou na Academia Shio. Naruto permaneceu em silêncio. Não é formado pela Academia Shio, mas possui uma Zanpakuto. Essas pessoas são raras, mas não inéditas. Apesar da ênfase constante da academia em proteger as Aoshi adequadamente, ainda há alunos descuidados que perdem suas espadas. Embora não seja um evento anual, acontece a cada poucos anos, para a grande frustração do reitor Akou. Depois de se tornar um Shinigami, a possibilidade de perder um Aoshi aumenta. Durante missões, morrer no campo é comum entre soldados regulares. Aqueles que não frequentaram a Academia Shio, mas possuem Zanpakuto, provavelmente adquiriram suas espadas em circunstâncias tão fortuitas. Há um exemplo claro disso na 9ª divisão. Aquele que ele observava atentamente, Tozen Kaname, inicialmente não possuía sua Zanpakuto. Ele a herdou de outra pessoa e a infundiu com seu próprio poder interior, alcançando assim a Shikai. Os dois usaram Shunpo para se apressar no caminho. À medida que se aproximavam do portão do Riacho Azul, uma pressão espiritual violenta e poderosa se espalhou, cobrindo a área de forma opressiva. Antes que pudessem ver alguém, uma risada selvagem e desenfreada chegou aos seus ouvidos. Não há ninguém mais forte. Esse nível de desafio não é suficiente para me satisfazer. Apareça alguém que possa lutar comigo. A expressão de Kotsubaki Jinemon mudou ligeiramente. Isto é extremamente arrogante. Naruto usou o Shunpo para pousar em uma parede próxima, olhando para a pessoa que havia falado. Era um homem com cabelo espetado e uma cicatriz horrível que ia da testa até o queixo, passando pelo olho esquerdo. Em suas costas estava sentada uma garotinha de cabelo rosa, inocente e fofa. Ao redor deste homem jazia um grupo de Shinigami caídos, a maioria tenentes sentados da 7ª divisão, juntamente com uma figura enorme, o guardião do portão do Riacho Azul. Todos os derrotados foram derrotados, mas o intruso não tinha um único arranhão. Entre Seireitei e Rukongai, existe um muro invisível. Quando indivíduos não autorizados tentam invadir, o muro desce do céu, acompanhado de guardas vindos de todas as direções. Os guardiões do portão do Riacho Azul não são Shinigami. Eles são heróis selecionados da Soul Society, escolhidos por sua força. Embora não tenham Zanpakuto e não possam liberar seus poderes internos, suas habilidades naturais não são inferiores às dos tenentes veteranos, e alguns são até capazes de competir com tenentes. Mas mesmo com tantos tenentes de alta patente, eles não conseguiram causar nenhum dano a ele. HM. O homem foi perspicaz. Assim que Naruto chegou, levantou a cabeça e olhou para ele. Um Auri branco. Então, você é um desses capitães de quem falam. Você parece um pirralho. Naruto colocou a mão no cabo da espada, o tom ainda calmo. Intruso, diga o que você quer. Seus soldados foram abatidos, mas suas vidas ainda não estavam em perigo. O homem de cabelo espetado levantou sua espada. Era uma espada extremamente peculiar. O cabo era quase tão longo quanto um antebraço, a lâmina lascada com bordas irregulares, lembrando uma serra serrilhada. Uma Zanpakuto que parecia estar em mau estado. A garota de cabelo rosa usou o Shunpo para se afastar, aterrissando em outra parede. Vai, Kensha! Aquele solzinho loiro parece um oponente forte. Os soldados da 7ª divisão a cercaram. Mas, embora parecesse pequena e jovem, a pressão espiritual que ela liberava era do nível de um tenente, dificultando a aproximação de soldados comuns. O homem sorriu, com um sorriso torto. Eu sou Kenpachi. Dizem que o Shinigami mais forte se chama Zaraki Kenpachi. Então, de agora em diante, serei Zaraki Kenpachi. Vim aqui para encontrar oponentes mais fortes. Meu propósito, é claro, é lutar. Suas palavras desencadearam uma onda explosiva de pressão espiritual,
disparando para o céu como uma força tangível. A pressão, o intenso mal-estar, os tremores. Os soldados comuns que estavam muito perto caíram imediatamente no chão. Diante de tamanho poder, mesmo que não fosse direcionado a eles, não tiveram forças para permanecer de pé. Os fracos só podem se ajoelhar diante dos fortes. Naruto apertou os olhos levemente. A forte pressão espiritual chicoteava o ar, fazendo seus cabelos balançarem. Essa pressão espiritual já estava no nível de um capitão. E o nome desse homem? Kenpachi. É isso. Esse nome tem um significado muito especial dentro do Gotei 13. Significa o espadachim mais forte da Soul Society. Somente o capitão da 11ª Divisão pode ostentar esse título. Ele está aqui para a 11ª Divisão? Naruto ponderou. Zaraki Kenpachi curvou ligeiramente o corpo. Sem nenhuma técnica refinada de chumpo, ele se baseou apenas em seus instintos físicos, gerando uma explosão de pressão espiritual em seus pés que o impulsionou para o alto. Ele levantou sua espada e golpeou com toda sua força. Naruto sacou sua espada para contra-atacar. As lâminas se chocaram, lançando faíscas. Após várias trocas de golpes, as duas lâminas se aproximaram, e uma expressão mais animada surgiu no rosto de Zaraki Kenpachi. Nada mal. Embora você pareça uma criança. Mas você é forte. Você tem duas espadas. Então por que está usando apenas uma? Apresse-se e saque as duas espadas. Naruto não respondeu. Sua expressão era séria. Esse cara é muito forte. Depois de colidir com ele, Naruto pôde sentir mais claramente. A pressão espiritual desse homem não era apenas de terceira classe, mas de segunda classe. Seu estilo de luta combinava com sua energia espiritual selvagem. Não havia estratégia em seus golpes, puramente selvagens e instintivos, mas esse tipo de selvageria era difícil de lidar, revelando poucas falhas. Mesmo que houvesse alguma, este homem chamado Zaraki Kenpachi não se importava nem um pouco. Mesmo ferido, mesmo quando 9 caudas cortava seu peito, ele apenas revidava alegremente. Não se tratava de uma tática de trocar feridas por feridas. Ele estava gostando da emoção de ser ferido pelo inimigo e ferir o inimigo. Um homem lutando como um animal. Jinemon. Naruto olhou para ele, mas se dirigiu ao seu vice-capitão, que estava não muito longe. Kotsubaki Jinemon ficou de pé e colocou a mão no punho da espada. Vá em frente e inscreva-se. Vou usar minha Shikai, disse Naruto suavemente. Kotsubaki Jinemon assentiu em resposta e usou o chumpo para sair. Zaraki Kenpachi de repente largou sua espada e ficou de lado, ainda cheio de espírito de luta. Não lutamos mais. Naruto ficou perplexo com suas ações. O que isso significava? Você não vai se candidatar. Zaraki Kenpachi sorriu, seu sorriso ainda mais feroz. Você vai ficar mais forte depois de usar sua Shikai, certo? Você é forte agora, mas ainda não é o suficiente para ser interessante. Estou ansioso por um adversário mais forte. O feedback do olho da mente de Kagura não mostrou nada além de pura sinceridade. Naruto balançou a cabeça, ergueu a mão esquerda, agarrou o cabo de Ashura e sorriu levemente. Não, eu pedi para Jinemon solicitar a espada só porque não queria colocar alguém que respeito em uma situação difícil. Não há necessidade de perder tempo esperando por um resultado inevitável. Ele sacou a espada e entoou o comando de libertação. Ruja com lamentação. Cante com compaixão. O ciclo do renascimento. Ashura de 9 caudas. Luz dourada. 6 braços. Ao assumir completamente a forma da 9 caudas, a pressão espiritual de Naruto aumentou como uma montanha desabando, pressionando o homem à sua frente. Neste momento, sua pressão espiritual também atingiu a segunda classe. Com o impulso de Ashura, ficou tão forte quanto o de Zaraki Kenpachi. A força crescente do oponente só deixou o homem de cabelo espetado ainda mais excitado. É mais ou menos assim. Ele levantou sua espada e atacou novamente. Balançando violentamente, o choque do metal ressoou. Você só tem 2 espadas. Zaraki Kenpachi perguntou durante a luta. Naruto ficou confuso.
Com 6 braços, você não deveria ter 6 espadas. Zaraki lutou com ainda mais abandono, ansiando por um oponente mais forte. Naruto respondeu: você tem 2 braços, mas apenas uma espada, não é? Além disso, os outros 4 braços não servem apenas para segurar espadas. Mas você não vai liberar seu poder. Zaraki Kenpachi balançou a cabeça. Libertar? Como você? Eu não brinco com coisas extravagantes como essa. Minha espada é só uma ferramenta de batalha. Contanto que ela possa balançar para baixo e abater meus inimigos, já chega. Seu sorriso ficou ainda mais selvagem. Naruto se preparou para enfrentá-lo seriamente. Em termos de esgrima, ele era ligeiramente inferior a este homem. Ele não confiava no instinto de combate, ele era quase o combate em si. Usar Kid e Bakud, técnicas de amarração, foi o que permitiu a Naruto manter um equilíbrio com Kenpachi. Além disso, esse homem chamado Zaraki Kenpachi deu a Naruto uma sensação muito estranha. Durante a batalha, sua pressão espiritual continuou aumentando. Não foi crescimento, mas sim uma libertação. Era como se algo dentro dele estivesse suprimindo seu poder, e a cada choque de suas lâminas, uma pequena comporta era aberta, liberando um fluxo constante de poder como um rio fluindo. Este era um homem verdadeiramente devotado à batalha. Naruto gostou um pouco da sensação de lutar com ele. Embora fossem inimigos, ele não sentia nenhuma malícia. Além disso, o crescimento da pressão espiritual de Kenpachi ressoou com o próprio senso de desenvolvimento de Naruto. Isso fez com que a semente dentro do mundo interior de Naruto, envolta no poder de Ashura, ficasse ansiosa para brotar, crescendo mais vibrante e cheia de vida, querendo explodir, reunindo forças mais intensamente. À medida que a batalha avançava, seus ataques se tornavam mais certeiros. Eles se chocaram ferozmente para frente e para trás. Zaraki Kenpachi não tinha medo de se machucar. Ver sangue só o excitava mais. Naruto também não tinha medo de se machucar. Com sua habilidade natural de cura, ele podia dispor de 2 mãos para usar técnicas de cura em si mesmo enquanto lutava. Os dois já haviam lutado incontáveis rounds. As consequências da batalha destruíram os edifícios ao redor. Os outros membros do esquadrão já haviam fugido para uma distância mais segura. Mesmo aqueles que foram nocauteados ou desmaiaram no início foram transferidos pelos membros da 4ª divisão que foram chamados. Zaraki Kenpachi estava ofegante, exceto pelo rosto. Não havia um lugar em seu corpo sem ferimentos. Naruto estava em melhor forma, com alguma pressão espiritual exaurida, mas sem muitos ferimentos. Os poucos que tinha estavam se curando lentamente graças à sua habilidade natural de cura e às técnicas de cura que usava em si mesmo. A semente em seu mundo interior ainda não havia germinado, mas comparado a antes, envolto no poder de Ashura, ele começou a emitir uma leve aura independente. Zaraki Kenpachi sorriu maliciosamente, cheio de excitação e desejo intenso. Venha de novo. Ou deixe-me ser morto por você. Ou deixe-me matar você. Naruto olhou calmamente para ele. O feedback do Minjizayof de Kagura confirmou que esta declaração era sincera. Entretanto, ele não tinha mais motivos para continuar lutando. O poder contido em Ashura havia absorvido nutrientes suficientes. Precisava de tempo para se estabelecer, digerir esses nutrientes, e então, desenvolver uma força ainda maior. Eu ganhei muito lutando com você. Naruto sorriu para ele. Zaraki Kenpachi avançou com sua espada. Seus ferimentos físicos e sua energia esgotada dificultavam o controle preciso da pressão espiritual. Cada passo que dava no ar fazia o vazio se rachar, espalhando-se como uma teia de aranha. Sua risada maníaca abafou o zumbido de sua pressão espiritual. Mas este é o fim. Naruto levantou as 2 mãos, juntando as palmas. Eles já estão esperando impacientemente. Correntes douradas saíram de trás dele, serpenteando pelo ar como caudas. Com uma explosão rápida, eles voaram em direção a Zaraki Kenpachi, enrolando-se em volta dele e prendendo seus membros firmemente. Os olhos de Kenpachi se arregalaram em descrença. Chega de cortes. Esse tipo de feitiço de amarração
não era, nem de longe, tão divertido quanto cortar pessoas em pedaços. Ele lutou com todas as suas forças. A pressão espiritual consumida pelo choque das lâminas, juntamente com seus ferimentos físicos, o deixaram longe de seu estado original. Mesmo assim, as correntes douradas rangiam sob a tensão, mal conseguindo segurar. A expressão de Naruto permaneceu inalterada enquanto ele começou a cantar. Bakude número 61. Hikur. Prisão de luz de 6 varas. 6 hastes de luz saíram de suas palmas, restringindo ainda mais as mãos de Zaraki Kenpachi e se cravando em sua cintura e abdômen. Bakude número 75. Gushekan. Pesos de ferro com 5 pilares. 5 enormes pilares de ferro surgiram do céu, descendo rapidamente como meteoros, atingindo sua cabeça e membros, jogando seu corpo no chão com um impacto tremendo. Naruto estendeu as mãos novamente. Tiras brancas de pano saíram de suas mangas, envolvendo o homem de cabelo espetado dos pés à cabeça, prendendo-o firmemente. Os olhos de Kenpachi, ainda descobertos, encaravam Naruto, incrédulos. Ainda não estava exausto, mas não precisava mais cortar. A batalha havia terminado. Naruto embanhou sua espada e retirou sua pressão espiritual. Os espectadores, agora livres para se movimentar, finalmente se aproximaram para levar os feridos e limpar os escombros. Vários Shinigami vestidos com Shihakus preto apareceram rapidamente usando Shunpo naquele momento. Eles estenderam a mão, com a intenção de capturar Zaraki Kenpachi. Mas assim que um deles estendeu a mão, outra mão agarrou o pulso. Os demais foram levados por algo parecido com um chicote dourado. Aquele cujo pulso foi preso voltou. O dono da mão era o capitão da 7ª divisão que acabará de lutar contra o Homem Selado. Seu rosto, normalmente gentil, estava desprovido de qualquer sorriso naquele momento. 2ª divisão. O que isso significa? Capitão Uzumaki. Outra figura se aproximou rapidamente. Uma Shinigami de cabelo curto, usando um auri de capitão sem mangas. Precisamos levar esse criminoso embora. Naruto se virou para olhar para ela. Foi o sucessor de Yoruichi, o atual capitão da 2ª divisão, Suifng, ou... Você quer tirar meus despojos de guerra? Ele falou, com um tom calmo. Suifng fez uma pausa, com um tom sério. De acordo com as ordens da Central 46, um criminoso tão perigoso deve ser entregue ao Omitsuki para a prisão. É mesmo. Naruto soltou o homem. Mas eu discordo. Suifng estreitou os olhos, dobrou a cintura e colocou a mão no punho da espada. Mas antes que ela pudesse falar, sua visão de repente ficou turva. A figura dourada desapareceu. Atrás dela, uma mão se estendeu, pressionando a dela, forçando a lâmina mal desembainhada de volta para sua bainha. A sucessora de Yoruichi não herdou nem uma fração do charme dela. Ao que parece, a voz estava quase em seu ouvido. Suifng virou a cabeça, com os olhos arregalados de choque. Quando isso aconteceu? Quanta velocidade em Shunpo! Mesmo depois de vivenciar uma batalha daquela magnitude, ele ainda conseguia se mover rápido. Não mencione aquela mulher que negligenciou seus deveres comigo. Mas mais do que a velocidade, o que a atingiu em cheio foi a menção daquele nome e o tom afetuoso. Ela rosnou de raiva, encarando Naruto ferozmente. Naruto deu um leve sorriso. Eu vou lidar com esse homem chamado Zaraki Kenpachi. Ele andou para frente, passando por Suifng. Quanto à 2ª divisão, retorne às suas funções. Suifng permaneceu em silêncio. Ela olhou feio para as costas de Naruto, com os dentes cerrados. Jinemon. Naruto gritou um nome. Kotsubaki. Jinemon imediatamente apareceu ao lado de seu capitão, usando Shunpo. Faça uma lista de todos os feridos nesta missão e conceda-lhes uma licença remunerada adequada, instruiu Naruto suavemente. Se tiverem alguma tarefa inacabada, atribuam-na a outros que não estejam feridos. Se a mão de obra for insuficiente, peça emprestado a 6ª e a 10ª divisões. Certifique-se de que suas respectivas compensações não sejam reduzidas. Kotsubaki. Jinemon assentiu, respondendo respeitosamente. Sim, Capitão Uzumaki.
Naruto virou a cabeça ligeiramente, olhando para a garotinha de cabelos rosados cercada por membros da 7ª e 2ª divisões. Traga-a também. Eu a levarei comigo. Kotsubaki, Jinemon olhou na mesma direção. Ele levantou a mão e gesticulou. Os membros da 7ª divisão imediatamente trouxeram a garota de cabelo rosa. Ela não estava nem um pouco assustada, ficando na ponta dos pés enquanto avaliava Naruto. Raio de solzinho de cabelos dourados. Você é uma boa pessoa. Kenshin não estava tão feliz há muito tempo. Naruto ainda não havia crescido completamente. Sua altura era de pouco mais de 160 centímetros, mas a garotinha de cabelos rosa ao lado dele era ainda mais baixa, mal alcançando sua cintura. Naruto estendeu a mão, agarrou a gola dela e a levantou. Essa luta foi muito divertida para mim também. Mas você machucou vários membros do meu esquadrão. Então ainda precisa enfrentar uma punição. Qual o seu nome? A garotinha de cabelos rosa respondeu obedientemente enquanto era segurada por Naruto. Yashiro. Kusagishi Yashiro. Esse é o nome que Kenshin me deu. Naruto assentiu, esticando a outra mão. A espada enfaixada de Zaraki Kenpachi voou de volta para suas mãos. Arrastando os dois, ele usou o chumbo para sair. Soifon. Isso, cerrou os punhos. Pessoas como ele, que não escutam nada, são realmente irritantes. Nos aposentos da 4ª divisão. Naruto, ouvi dizer que você foi lidar com os intrusos na Seireitei. Disse o Noona Hetsu com um sorriso, examinando com curiosidade as duas pessoas que Naruto havia capturado. São essas. Uma linda garotinha, de cabelo rosa, e uma pessoa envolta em bandagens, cuja aparência estava irreconhecível. Naruto assentiu. Um deles é um cara bem interessante. Ele está gravemente ferido, então o trouxe aqui para ser tratado pela 4ª divisão. O Noona Hetsu acenou com a mão, sinalizando para Naruto colocar a pessoa enfaixada na cama. Não é uma má pessoa. Não é exatamente uma pessoa má. Apenas alguém totalmente focado em lutar, respondeu Naruto. Isso fez o coração de Noona Hetsu disparar. Naruto estendeu a mão e removeu o selo, dizendo: ele também foi muito contido em seus ataques e não matou ninguém. Caso contrário, eu o teria entregado ao Omitsuki. Lutar com ele foi uma experiência gratificante para mim. Não sei qual será a decisão final para ele. Espero que ele possa ficar no Gotei 13. As bandagens se desenrolaram lentamente, revelando a pessoa que estava lá dentro. Zaraki Kenpachi ficou gravemente ferido, e o selo enfraqueceu sua pressão espiritual, deixando-o inconsciente. Aquele rosto, sem as expressões exageradas, era apenas passável. É ele, disse o Noona Hetsu suavemente. Assim que ouviu totalmente focado na luta, teve um palpite e se confirmou. Era mesmo ele. Naruto se virou, um tanto surpreso. Capitão Noona, você o conhece? Uma pessoa que conheci há muito tempo, disse o Noona Hetsu, com a voz cheia de nostalgia. Naquela época, eu ainda não era capitã da 4ª divisão. Ele estava destinado a se juntar ao Gotei 13, mas eu não esperava que isso acontecesse naquele momento. Naruto assentiu pensativo. Ele olhou para frente e para trás entre Noona Hetsu e Zaraki Kenpachi, parando finalmente em Kusagishi Yashiro. A cor do cabelo dessa menina é rosa, hein? O que você planeja fazer com ele? Noona Hetsu perguntou. Naruto pensou por um momento. Ele não fez mal a ninguém. Então, por entrar à força na Seireitei, no máximo, ele cumprirá alguns anos na prisão da 9ª divisão. Depois que for libertado, eu o recomendarei para se tornar um membro do Gotei 13. Ele disse que não sabe usar Shikai, mas sua pressão espiritual é surpreendentemente forte, no nível de uma 2ª classe. Noona Hetsu sorriu. O capitão comandante vai gostar dele. Ele é uma pessoa muito capaz. E pode haver outras possibilidades. Naruto olhou para Zaraki Kenpachi, inconsciente, deitado na cama. Será que o capitão comandante realmente gostará dele? Disso, não tenho tanta certeza. Tenho a sensação de que o capitão comandante vai achar esse cara uma verdadeira dor de cabeça.
Ele deixou Zaraki Kenpachi e Kusagishi Yashiro nos quartéis da 4ª Divisão e retornou aos quartéis da 7ª Divisão. Parte do pátio interno havia sido destruída e ainda havia muitos assuntos aguardando sua atenção. Ele também precisava escrever um relatório sobre os eventos de hoje e entregá-lo ao capitão comandante. 3 dias depois, Naruto foi para os aposentos da 4ª Divisão. O físico de Zaraki Kenpachi não era tão ruim. Ele já conseguia sair da cama cheio de energia. Sanshan, Kusagishi Yashiro o cumprimentou alegremente. Você veio visitar Kensha. A saudação de Zaraki Kenpachi foi mais direta. Ei, garoto, minha espada, você a pegou. Seu status atual é o de um criminoso, disse Naruto severamente. Eu confisquei sua espada. Discutiremos isso novamente depois que sua situação for resolvida. Ela me contou sobre a situação, disse Zaraki Kenpachi, sentado de pernas cruzadas na cama, inclinado para a frente. Contanto que eu possa me juntar ao Gotei 13, certo? Naruto assentiu. O nome Kenpachi é apenas para o capitão da 11ª Divisão, certo? Zaraki Kenpachi continuou. Ouvi dizer que, se eu o derrotar, posso me tornar o novo capitão da 11ª Divisão. Assim, farei parte do Gotei 13, certo? Naruto ficou atordoado e se virou. Ele sentiu que deveria haver uma mulher de cabelos pretos ali, naquele momento. Essa ideia definitivamente não era algo que Zaraki Kenpachi, que não sabia muito sobre a Seirei, poderia ter. Ele também é um capitão, tão forte quanto você. Zaraki Kenpachi inclinou a cabeça, seu tom se tornando mais sinistro. Derrotá-lo deve ser divertido, certo? Ele estendeu a mão corajosamente. Me dá a minha espada. Naruto levantou a mão. Essa é sua decisão. Então desejo-lhe sucesso para se tornar meu camarada. Ele colocou a palma da mão sobre a mesa, uma técnica de selamento foi aplicada e um pergaminho foi invocado. Desenrolando, ele tirou a espada selada dentro. Zaraki Kenpachi levantou-se ansiosamente, agarrou a espada e ergueu-a bem alto. Agora vou cortar aquele Kenpachi. Kusagishi Yashiro pulou no ombro de Zaraki Kenpachi e se virou para acenar para Naruto. Obrigada, Sanshan. O atual capitão da 11ª Divisão é um homem negro e gordo chamado Kigan Kenpachi. Ele é uma pessoa muito antipática e com má reputação. Nem os membros do Gotei 13, nem os da 11ª Divisão têm muita afeição por ele. Mesmo antes de se juntar ao Gotei 13, Naruto ouviu falar desse homem por Hirako Shinji. A avaliação de Hirako sobre ele foi: como um idiota como esse pode se tornar capitão? Até mesmo o capitão Ukitake e o tio Shunsui demonstravam sinais de relutância e lutavam para apresentar quaisquer qualidades louváveis ao discutir este Kenpachi. Depois de se tornar capitão e interagir com ele, Naruto descobriu que a descrição de Hirako era precisa. Naruto observou Zaraki Kenpachi partir. Ele tinha grande confiança naquele homem. Aquele cara chamado Kigan nunca poderia ser páreo para ele. Menos de uma hora depois, a notícia chegou. Zaraki Kenpachi derrubou Kigan. Ele o matou na frente de todos os membros do esquadrão. Mas isso não era considerado um crime. A 11ª Divisão é o esquadrão mais singular da Seirei. Enquanto os capitães de outras divisões devem passar por avaliações e revisões para assumir seus cargos, a 11ª Divisão, sendo um esquadrão de combate, tem um padrão diferente. Quem for o mais forte se torna o capitão e reivindica o título de Kenpachi. Daquele dia em diante, a liderança da 11ª Divisão mudou de mãos, com Zaraki Kenpachi assumindo. Quanto ao que ele fez antes, invadir a Seirei à força, ferir dezenas de Shinigami e destruir uma grande área de edifícios. Para uma alma, esses são crimes sérios, mas ter o título de capitão os torna triviais. A punição final imposta pelo capitão-comandante Yamamoto foi que Zaraki Kenpachi arcasse com os custos médicos e de recuperação dos Shinigamis feridos, além das despesas para consertar a área, um valor que levaria pelo menos 50 a 60 anos do salário de um capitão para cobrir. Mas Zaraki Kenpachi não se importava.
Dinheiro não significava nada para ele. Quando sentia fome, ele simplesmente encontrava alguém para lhe roubar comida, sendo a 4ª e a 7ª divisões bons lugares para ir. A garotinha de cabelos rosa chamada Kusagishi, Yashiro ao lado dele, inesperadamente assumiu o cargo de vice-capitã. Não foi por favoritismo de Zaraki Kenpachi. Ela conquistou a posição subindo do 5º assento até o posto de vice-capitã. O vice-capitão original foi golpeado 3 vezes por ela e enviado para a 4ª divisão, e agora está considerando se transferir para outro esquadrão. No geral, neste incidente, a 11ª divisão sofreu as perdas mais severas. O ex-capitão foi morto e 6 ou 7 oficiais sentados ficaram gravemente feridos. A chegada de Zaraki Kenpachi e Kusagishi Yashiro trouxe um sopro de vida ao Seireitei. Embora essa força vital não fosse muito agradável, a maior dor de cabeça para a 7ª e 10ª divisões era descobrir como manter o novo capitão da 11ª divisão calmamente no quartel do esquadrão, em vez de vagar por aí com uma espada, desafiando constantemente capitães e vice-capitães para lutas. Em comparação, o vice-capitão da 11ª divisão, que também gostava de andar por aí, parecia muito mais adorável. Ela era apenas uma brincalhona, e dar-lhe alguns doces acalmaria. É uma pena. Uma menininha tão fofa. Como ela poderia estar com um homem como Zaraki Kenpachi? Seria melhor se ela seguisse o capitão Uzumaki. Naruto ficou mais preocupado com isso. Ele realmente não queria continuar lutando com Zaraki Kenpachi. O poder envolvido nele por Ashura havia sido totalmente saciado em sua última batalha e precisava de tempo para ser lentamente digerido. Em vez de se envolver em batalhas sem sentido, ele preferiu passar esse tempo de digestão continuando sua pesquisa sobre o selo dos 4 símbolos e o ninjutsu espaço-temporal. Mas Zaraki Kenpachi não pareceu concordar. No escritório do capitão da 7ª divisão, com um estrondo, a porta foi arrombada. O rosto ansioso e feroz de Zaraki Kenpachi apareceu. Uzumaki, vamos lutar. Vamos continuar a batalha. Em seu ombro estava Kusagishi Yashiro, com todo o seu corpo erguido do chão, segurando-se apenas no auri do capitão. Essa é a 7ª porta deste mês. Naruto olhou para cima e suspirou. Zaraki Kenpachi brandiu sua espada. Não se preocupe com essas coisas. Só tire isso do meu salário. Você ainda deve 57 anos a Seireitei, disse Naruto com uma expressão vazia. Então tire do meu salário, disse Yashiro seriamente, apoiando-se nas costas de Zaraki Kenpachi e colocando a cabeça para fora. Naruto balançou a cabeça e tirou uma lata de Konpei da gaveta da mesa. Os olhos de Yashiro brilharam e ela aplaudiu enquanto gritava. Sanshan é uma boa pessoa. Vamos lutar. Zaraki Kenpachi insistiu. Deixe todos esses assuntos triviais para o 3º assento. Naruto fez uma pausa, seu olhar alternando entre os dois. Um capitão e um vice-capitão, ambos vagando pela Seireitei assim que abriam os olhos, dificilmente cuidando de assuntos internos do esquadrão. O 3º assento deles deve estar passando por dificuldades. Ainda tenho coisas para fazer. Naruto balançou a cabeça. Quanto à batalha, ele examinou o poder que crescia em seu mundo interior. Esse nutriente ainda precisa de algum tempo para ser digerido. Zaraki Kenpachi esperou ansiosamente pela segunda metade da frase, quase estendendo a mão para arrastar o garoto loiro para fora da mesa. Em 1 ano, Naruto finalmente respondeu. O rosto de Zaraki Kenpachi ficou sombrio. 1 ano. A espera tinha sido longa demais, e agora seu espírito de luta estava fervendo. Você poderia procurar outros capitães, Naruto lembrou. O rosto de Zaraki Kenpachi ficou ainda mais sombrio. Os interessantes não aceitam meu desafio. E quanto aos outros? Ele balançou a cabeça, decepcionado. Nem todo capitão é tão intrigante quanto você. Nem todos os capitães são como você, respondeu Naruto. Achei que o cara com o título de Kenpachi seria mais forte, disse Zaraki, com um tom cheio de decepção. Fora fácil demais abater Kigan. Alguns golpes e o homem estava morto. Tem um capitão que você ainda não tentou, sugeriu Naruto.
Você poderia ir procurar o capitão comandante. Zaraki Kenpachi fez uma pausa e cuspiu um nome: Jiryuzai Shigekoni Yamamoto. O capitão comandante é um velho que gosta de guiar as pessoas, disse Naruto com um leve sorriso. Vá procurá-lo. Vamos lutar de novo daqui a 1 ano, concordou Zaraki alegremente. Está combinado. Onde fica o quartel-general da primeira divisão? Naruto apontou em uma direção. Zaraki pulou no parapeito da janela, e Yashiro, segurando um pote de compeito, pulou em suas costas, acenando em despedida. Entretanto, assim que eles saíram da sala, apesar de Naruto indicar claramente a direção correta, os dois caíram no chão, olharam ao redor e seguiram na direção completamente errada. Naquela noite, no izakaya, sob a influência de Kyoraku Shunsui e dos outros, Naruto desenvolveu o hábito de vir aqui para beber durante seus intervalos, embora ele só bebesse leite ou suco, nunca álcool. Jin e Byakuya também estavam lá. Eles não vinham com tanta frequência quanto Naruto. Jin não gostava de interagir com ninguém além de Naruto. Quanto a Byakuya, como herdeiro da família Kushiki, não era apropriado que ele frequentasse tais lugares. Em breve, a 6ª divisão realizará uma missão de supressão, disse Kushiki Byakuya, com um tom um tanto pesado. Ishimaru Jin sorriu, perguntando provocativamente: a 6ª divisão tem uma missão? Era uma pergunta normal, mas vinda de sua boca, soava sarcástica. Byakuya estreitou os olhos e respondeu friamente: claro, a 6ª divisão também tem seus próprios deveres e responsabilidades. Naruto ouviu com interesse. A 6ª divisão era conhecida como Divisão Nobre, encarregada de proteger os nobres e os 46 centrais. Sua jurisdição dentro do Seireitei era limitada ao Distrito Nobre. Mas para ser honesto, Naruto nunca tinha visto a 6ª divisão realizar uma missão. Os membros da divisão quase sempre ficavam em seus quartéis. A 6ª divisão não é apenas um lugar para mimar os ociosos, continuou Byakuya. Não temos tantas tarefas pesadas quanto as outras divisões. Então, periodicamente, definimos missões internas para exterminar Hollows no mundo humano como forma de treinamento de combate. Você também vai, Byakuya? Naruto perguntou, tendo terminado metade do seu copo de leite. Byakuya balançou a cabeça. Estou em um estágio crítico no meu treinamento de Bankai. Então não tenho condições financeiras para ir. Meu avô e meu pai me aconselharam a não ir. Desta vez, meu pai liderará o time. Sua saúde parece estar piorando. Era isso que o preocupava. Seu pai, Kushiki Soujun, era tenente da 6ª divisão. Uma pessoa muito gentil, mas sua saúde sempre foi precária. Naruto levantou a mão para tranquilizá-lo. É só caçada no mundo humano. Não se preocupe, não haverá problemas. Quando o mundo humano foi mencionado, por algum motivo, Naruto se lembrou da prática de enterro da alma de sua formatura. Naquela época, o Senkammon havia sido fechado, e muitas cavernas de alto nível, incluindo uma menos grande, apareceram. Se não fosse por ele, aquele grupo de estudantes teria sido devorado. Mas nada parecido aconteceu desde então. A 6ª divisão deve ficar bem, certo? Além disso, com o tenente liderando a equipe, mesmo que eles encontrem Hollows de alto nível ou menos grande, não deve haver grandes problemas, certo? Talvez influenciado pela preocupação de Byakuya, Naruto também sentiu uma vaga sensação de desconforto. Uma semana depois, a 6ª divisão partiu. Não houve nenhuma mudança perceptível dentro do Seireitei. Até aquela noite, um oficial sentado da 2ª divisão chegou à janela, falando com urgência. Capitão Uzumaki, por ordem do capitão comandante, dirija-se imediatamente ao quartel-general da 1ª divisão. O Senkammon apresentou defeito e todo o contato com a 6ª divisão foi perdido. Naruto se levantou abruptamente. Seu mau pressentimento se tornou realidade. Todos os capitães foram notificados. Naruto respirou fundo, acalmando-se, e perguntou. O oficial da 2ª divisão assentiu. Sim. 2 rostos passaram pela mente de Naruto. A última vez que algo assim aconteceu, 9 Caudas disse que havia uma presença poderosa por perto.
Poderiam ser as mesmas pessoas desta vez. Entendo. Naruto assentiu e saltou pela janela, indo em uma determinada direção. O oficial da segunda divisão olhou para ele e gritou rapidamente: Capitão Uzumaki, o quartel-general da primeira divisão não fica naquela direção. Mas Naruto o ignorou, movendo-se na velocidade da luz. Quartel da nona divisão. O terceiro assento gritou comandos altos, e os membros do esquadrão se alinharam nervosamente. Embora ainda não estivesse claro o que havia acontecido, parecia que Seireitei estava mais uma vez sob ataque de um inimigo formidável. De repente, sua voz parou quando ele olhou para cima, surpreso. Uma poderosa pressão espiritual estava se aproximando rapidamente. Só de sentir sua presença, seu corpo tremia involuntariamente. Foi preciso um esforço tremendo para colocar a mão no punho da espada, e os outros membros do esquadrão estavam igualmente tensos, em alerta máximo. Momentos depois, uma figura dourada pousou, fazendo-os relaxar imediatamente. O comportamento deles tornou-se respeitoso enquanto cumprimentavam os recém-chegados, um por um. Cabelo loiro era a característica marcante do capitão Uzumaki, da 7ª divisão. Apesar da pouca idade, ele era um dos capitães mais populares do Gotei 13. Naruto olhou ao redor, incapaz de sentir o capitão Komamura Sajin ou o vice-capitão Tsen Kanami. Não que ele não conhecesse o caminho, mas em vez de ir imediatamente para o quartel da primeira divisão, havia algo mais importante que ele precisava confirmar. O capitão Sajin e o vice-capitão Tsen já partiram para o quartel da primeira divisão. Naruto voltou seu olhar para o terceiro assento. O capitão recebeu o aviso mais cedo e já partiu, respondeu o terceiro assento. Não tenho certeza sobre o vice-capitão Tsen. Ele provavelmente também partiu. Naruto olhou para ele. Você não tem certeza. O terceiro assento ficou nervoso, assentindo enquanto gaguejava. Não vejo o vice-capitão desde esta manhã. O capitão também não sabe onde está o vice-capitão. Anteriormente, o capitão instruiu que se víssemos o vice-capitão Tsen, deveríamos levá-lo direto para o quartel da primeira divisão. Naruto então questionou os outros. As respostas foram unânimes. Ninguém tinha visto Tsen desde a manhã. Isso fez com que a expressão de Naruto ficasse séria. Esse homem desapareceu depois desta manhã? A especulação que surgiu em sua mente depois de ouvir o relatório da segunda divisão estava se tornando mais plausível. Ele se virou e saiu. Ele não foi até o quartel da quinta divisão. Em tal reunião, o capitão da quinta divisão, como esquadrão de resgate, definitivamente estaria presente. Quartel da primeira divisão. Os vice-capitães estavam esperando do lado de fora da sala de reuniões. Com exceção dos vice-capitães da terceira e nona divisões, os outros 11 estavam todos presentes. A terceira divisão ainda não tinha um capitão, então o vice-capitão estava participando dessa função e provavelmente esteve dentro da sala de reuniões. Tsen Kanami ainda estava ausente. Acompanhando o capitão da sexta divisão estava o terceiro assento, Kushiki Byakuya, que estava sozinho, longe da multidão, com sua expressão solene e a testa franzida. Naruto empurrou a porta e entrou. Lá dentro, todos os capitães estavam presentes, nenhum desaparecido, incluindo Suki Aizen. Capitão Uzumaki, você está atrasado, disse o capitão comandante Yamamoto. Naruto pediu desculpas e tomou seu lugar. O rosto do capitão comandante era severo, e seu tom era grave. Isso é completamente absurdo. Outro incidente do selamento do Senkanmon ocorreu. A última vez que isso aconteceu foi há 20 anos. E agora, aconteceu de novo tão cedo. Este é um desafio direto à dignidade do Gotei 13. Também diz respeito ao controle da Soul Society sobre o mundo dos vivos, uma questão de extrema importância. Portanto, selecionarei 3 capitães para irem ao mundo dos vivos assim que o Senkaimon estiver consertado para investigar. Enquanto dizia isso, ele fez uma pausa, seu olhar permanecendo no capitão da sexta divisão, Kushiki Jinrei, antes de continuar. Capitão Suki Aizen da quinta divisão, Capitão Komamura Sajin da nona divisão e Capitão Zaraki Kenpachi da 11ª divisão.
Antes que a ordem fosse finalizada, Naruto o interrompeu. Capitão Comandante, peço para participar da missão. A expressão do Capitão Comandante escureceu um pouco. Capitão Uzumaki, este não é o momento para impulsividade. Tenho motivos válidos, disse Naruto com firmeza. Eu vivi pessoalmente a última vez que o Senkanemon foi selado. Além disso, suspeito que esse incidente esteja relacionado ao evento Olovification, ocorrido décadas atrás. Como responsável e investigador do incidente de Olovification, acredito que é necessário que eu vá, ofereça apoio e conduza uma investigação. Os olhos do capitão comandante se estreitaram levemente. Vários capitães ficaram surpresos. Naruto olhou para o lado. A expressão de Suki Aizen permaneceu quase inalterada. Embora o incidente de Olovificação do capitão tenha sido oficialmente resolvido pela Central 46, colocando a culpa na pesquisa de Urahara Kizuki, muitos capitães ainda não estavam convencidos por essa verdade. O capitão comandante olhou para ele, com um leve sorriso no canto dos olhos, dado um raciocínio tão sólido. Deixe o capitão Uzumaki Naruto da 7ª Divisão substituir o capitão Zaraki Kenpachi da 11ª Divisão. Zaraki Kenpachi franziu a testa. Chega de cortar pessoas para mim. O capitão comandante apenas olhou para ele, ignorando completamente seu comentário, e continuou com as ordens. A 3ª e a 11ª Divisões devem se preparar para fornecer apoio. As ordens foram emitidas. Os capitães saíram da sala de reuniões. Kushiki Byakuya se aproximou, olhando silenciosamente para seu avô. O capitão comandante já providenciou 3 capitães para dar apoio, disse Kushiki Jinrei suavemente. Entre eles está o capitão Uzumaki. Byakuya fez uma pausa, demorando um pouco para voltar seu olhar para Naruto, que era mais baixo que ele. Byakuya, eu já passei por algo parecido antes, disse Naruto para confortá-lo. Naquela ocasião, 2 menos grandes apareceram. Desta vez deve ser parecido. Com as habilidades do vice-capitão Kushiki, 2 menos grandes não devem ser um problema para ele. Byakuya assentiu, mas permaneceu em silêncio. Naruto olhou para ele e depois para Kushiki Jinrei. Capitão Uzumaki, por favor, prossiga com sua missão, disse o idoso chefe do clã Kushiki, exibindo um leve sorriso naquele momento. Meu neto não é uma pessoa fraca. Vou explicar tudo a ele claramente. Naruto acenou com a cabeça e saiu com Kotsubaki Jinemon. Poucos minutos depois, em frente ao Senkanemon, a 12ª Divisão e o corpo de Kid ainda estavam fazendo reparos. 3 equipes estavam posicionadas e prontas para partir. O vice-capitão, Sen, ainda não foi encontrado. Naruto perguntou, olhando para Komamura Sajin, que estava acompanhado pelo oficial de 3ª patente que Naruto havia conhecido antes no quartel da 9ª Divisão. Komamura Sajin franziu a testa, com as orelhas ligeiramente caídas. Não consegui encontrar Kaname. Ele também não deixou nenhuma mensagem explicando para onde foi. Naruto murmurou baixinho. É mesmo? Komamura Sajin inclinou a cabeça. Ouvi dizer que, quando o capitão Naruto recebeu a ordem, ele foi ao quartel da 9ª Divisão. Ele estava procurando por Kaname. Naruto ergueu a cabeça, encarando o cachorro enorme. O vice-capitão, Sen, é seu amigo próximo. Komamura Sajin assentiu, sem hesitar. Kaname é meu melhor amigo. Ele fez uma pausa e acrescentou. Capitão Naruto, você é diferente do capitão comandante Yamamoto. Vocês dois são pessoas que admiro muito. Naruto permaneceu em silêncio. Mas Komamura Sajin tinha um pressentimento. Seu tom de voz baixou. Aconteceu alguma coisa com Kaname. Ainda não tenho certeza, disse Naruto, balançando a cabeça e com a voz pesada. Ele virou a cabeça e olhou para Aizen. O capitão da 5ª Divisão estava olhando para baixo, aparentemente imerso em pensamentos. Naruto franziu a testa. Ele não teve tempo de cumprimentar Aizen o dia todo, e Aizen parecia estranhamente quieto. Jin percebeu o olhar de Naruto, virou a cabeça e sorriu para ele. Só então, o Senkanemon foi consertado, anunciou o oficial da 12ª Divisão. Iozu,
que tinha uma semelhança impressionante com um sapo. Capitães, por favor, preparem-se. Enquanto ele falava, o portão vermelho começou a abrir dos dois lados. Vamos, disse Naruto suavemente, enquanto uma borboleta infernal negra voava na frente dele, liderando o caminho através do portão. No mundo dos vivos, Koyazan, prefeitura de Wakayama. Este era o maior cemitério do país, já carregado de uma atmosfera opressiva. Hoje, parecia ainda mais com uma dança de demônios. No mundo invisível para as pessoas comuns, a situação era ainda mais assustadora. Vários Shinigami em uniformes pretos estavam em círculo, de costas uns para os outros, observando ansiosamente os arredores. Mas tudo o que os cercava era uma névoa densa. Parecia que eles estavam enfrentando o ar. No entanto, os corpos espalhados entre as árvores e lápides eram uma prova inequívoca. O inimigo era real. Vice-capitão Kushiki. Ainda não podemos enviar um sinal de socorro, disse um Shinigami, tentando controlar seu tom. Mas o medo era evidente. Droga! Com o que diabos estamos lidando? As emoções dos outros também estavam à flor da pele, à beira do colapso. Eles pensaram que esta era apenas uma missão de rotina. Mas desde o começo algo parecia estranho. Não havia muitos Outlaws nesta montanha, e aqueles que estavam presentes eram fracos, recém-nascidos e com pouco poder. Isso não condizia com a natureza de um terreno de alto espírito. Então, eles foram repentinamente atacados por um inimigo invisível. Os membros feridos da equipe rapidamente começaram a manifestar poderes Hollow, logo ficando furiosos, perdendo a sanidade e atacando seus companheiros. E essa condição era contagiosa. Qualquer Shinigami atacado por esses membros Oloviet também se tornaria Oloviet. Eles começaram a morrer gradualmente em ataques mútuos e loucura. Em apenas alguns minutos, dezenas deles foram reduzidos a poucos sobreviventes. O homem chamado de vice-capitão tinha uma expressão muito mais calma. Já houve incidentes em que o Senkaimon foi selado. Ele tinha um rosto semelhante ao de Kushiki e Byakuya, porém mais maduro, com feições mais suaves. Sua voz tinha uma influência calmante. O selo nunca dura muito. Já faz quase meia hora. O Senkaimon deve abrir em breve. Nós só precisamos. Ele nunca terminou a frase. De repente, um dos corpos dos Shinigamis começou a vazar um fluido espesso e cor de osso pelo nariz e pela boca, corroendo seu rosto. Ele estava fazendo o Olovin. Quando confirmamos que ele não estava ferido, Kushiki-sun se assustou, acenando com a mão. Espalhem a formação. Assim que a ordem foi dada, o Shinigami Oloviet já havia sacado sua espada e investido contra a pessoa mais próxima. Kushiki-sun franziu a testa. Ele levantou sua lâmina para parar, mas foi facilmente derrubado pelo Shinigami Oloviet. A máscara de osso cobria completamente seu rosto. O agora irracional Shinigami ergueu sua espada bem alto. E naquele momento crítico, correntes douradas voaram, prendendo o Shinigami Oloviet e esmagando-o. O Salvador chegou. Kushiki Sojun seguiu a direção das correntes douradas. Os Shinigami restantes também viram. Na escuridão e na névoa espessa, uma cabeça de cabelos dourados brilhava intensamente. A cor radiante infundiu força em seus corações, trazendo instantaneamente uma sensação de calma e alívio. Era o capitão da 7ª divisão, Uzumaki Naruto. Atrás dele estavam outros 2 capitães. Suas feições eram notavelmente distintas. Aquele com cabeça de cachorro era o capitão da 9ª divisão. Outro usava óculos, o capitão da 5ª divisão. Os 3 olharam solenemente para o Shinigami preso pelas correntes douradas. Isso é holovicação. Komamura Sajin olhou para o líquido retorcido e cor de osso, com um tom sério. É realmente uma coisa maligna. Naruto franziu a testa. As mudanças nessa pessoa eram um pouco diferentes do estado que ele viu em Iraku Shinji. Parecia ainda mais violento. O líquido cor de osso não havia se solidificado, dilacerando violentamente o corpo e a vontade do Shinigami. Naruto acabará de se aproximar dele. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a Oku consumiu completamente a vida do Shinigami. Simultaneamente, o líquido ósseo desapareceu.
Ele foi Olovied há muito tempo. Naruto olhou para o cadáver. Kushiki Sojun balançou a cabeça. Não, essa transformação acabou de começar. Ele fez uma pausa e rapidamente acrescentou: tenha cuidado. Há um inimigo aqui que está escondido e não pode ser detectado. Todos os membros da 6ª Divisão foram feridos por esse inimigo antes de passarem por essa transformação de Olovification. E ele ainda está aqui. Os olhos de Naruto se aguçaram imediatamente. Tem certeza? Kanzi Nobuzeki não foi Olovied. A voz de Kushiki Sojun era firme. Mas os membros anteriores passavam por essa transformação 2 ou 3 minutos após serem atacados. Ele acabou de ser atacado. Antes que ele pudesse terminar a frase, Naruto já havia pressionado as palmas das mãos. Correntes adamantinas. Correntes douradas surgiram atrás dele, mais de uma dúzia em número, varrendo todas as direções. O inimigo era invisível, não sem forma. Os olhos e os sentidos não conseguiam captá-lo, mas ataques poderiam capturá-lo fisicamente. As correntes douradas, aparentemente delicadas, quando puxadas, podiam facilmente cortar árvores tão grossas quanto 2 pessoas lado a lado. O estrondo era constante e o ímpeto era avassalador. Naruto e 9 caudas, um homem e uma raposa, com força total, cobriam quase toda a montanha com seus sentidos, enquanto ainda distinguiam as diferenças sutis em cada ataque que atingia um objeto. Onde está o inimigo? De repente, ele virou a cabeça. À sua frente, à esquerda, as correntes douradas se curvavam em um ângulo estranho. Deveriam ter atravessado o ar em linha reta, mas agora estavam sendo obstruídas por algo invisível. Esse era o inimigo invisível. Naruto desembainhou sua espada, usando chumbo para avançar enquanto falava. Sage, leve os membros da 6ª Divisão de volta. Eu encontrei o cara. A pressão espiritual aumentou, interrompendo o fluxo de ar. Ele atacou ferozmente. A pessoa invisível levantou uma espada para bloquear. Faíscas voaram. Ainda não se mostrou, seu covarde sorrateiro. Eu já sei quem você é. Naruto cerrou os dentes sem a menor hesitação. Sua outra mão, em um aperto inverso, sacou outra espada e a empurrou para cima em um ângulo agudo em direção ao peito. Com um estrondo, a habilidade da espada da pessoa invisível pareceu bastante habilidosa, desviando facilmente o golpe. A pergunta pareceu eficaz. A figura da pessoa escondida brilhou, revelando-se diante do grupo. É você, afinal. Naruto estreitou os olhos. Um homem alto, de pele escura, usando óculos de proteção que cobriam seus olhos. Como Amura Sage, que ainda não havia partido completamente com os membros da 6ª Divisão, virou a cabeça ao ver a figura, com descrença inundando seus olhos. Como pode ser essa pessoa? O atual vice-capitão da 9ª Divisão, Tozen Kanami. Tozen Kanami não falou, apenas levantou a mão e acenou levemente. Imediatamente, várias gargantas se abriram no céu. Inúmeros Olols saíram deles. Assim como durante a prática do enterro da alma antigamente. Naruto cerrou os dentes. A raiva que estava crescendo em seu coração por mais de 10 anos explodiu naquele instante, e ele continuou a atacar. Mas esse ataque não teve efeito. A espada atravessou um fantasma. A figura na frente dele era falsa. Naruto virou a cabeça e gritou alto para os outros. Cuidado, ele está aqui perto de vocês agora. Como Amura Sage imediatamente sacou sua espada. Aizen também deu um passo à frente, protegendo os membros atrás dele. Mas naquele momento, uma espada perfurou sem esforço o corpo de Kushiki Sojun. Um líquido cor de osso jorrou do ferimento, subindo densamente em direção ao seu rosto. Como Amura Sage atacou a pessoa que apareceu de repente no meio da multidão. Cortou, seu amigo. Sen, como pôde ser você? Sua voz era triste, suprimindo sua raiva e descrença. Como pôde fazer uma coisa dessas? As pupilas de Naruto se dilataram. Ele é tão rápido assim. Mesmo para Yoruichi, seu chumbo não deveria ser tão silencioso, passando diretamente pela guarda de 2 capitães. Mas agora não é hora de pensar nisso. Naruto correu para o lado de Kushiki Sojun.
abrindo os dedos enquanto energia espiritual cintilava como chamas, marcando seu abdômen inferior. Selo dos 4 símbolos. O encantamento se espalhou pelas pontas dos seus dedos, envolvendo e selando o poder do oco. A hipótese anterior estava correta. O selo dos 4 símbolos pode de fato suprimir o poder do oco. O selo se estabilizou gradualmente, e o muco cor de osso recuou lentamente do rosto de Sojun, sua respiração se estabilizando. Aizen olhou fixamente para aquela mão e para os encantamentos densos e complexos, seus óculos refletindo o luar, escondendo seus olhos. Naruto olhou para cima. Sen Kanami ergueu sua lâmina, preparando-se para interceptar o golpe de Komamura Sagen. Sua expressão era indiferente, consistente com o que já havia visto antes, mas ele falou em tom firme. Claro, é por justiça, Capitão Komamura. Mindizai of de Kagura confirmou que esta foi uma declaração sincera. Justiça. A voz de Naruto se elevou. Sen Kanami seguiu o som, abaixando a cabeça. Capitão Uzumaki, aquele aclamado como o pequeno sol. Tudo o que faço é por justiça. O grande cão levantou sua lâmina novamente. Deixe-o comigo, disse Naruto suavemente, interrompendo os movimentos de Komamura Sagen. A lâmina dele parece carregar algum tipo de vírus. Qualquer um atingido por ela será infectado e sofrerá olovification. Você vai cuidar dos outros Olols. Eu vou. Leve-o vivo de volta para Seireitei, e então descubra todas essas conspirações. Komamura Sagen permaneceu em silêncio, lançando um olhar pesaroso ao amigo antes de usar Shunpo para ir embora. Os outros Shinigami, incluindo Aizen, também recuaram, deixando espaço suficiente para os dois lutarem. Você está escolhendo ficar do lado da injustiça, Capitão Uzumaki? Perguntou Sen Kanami. Naruto jogou Kushiki e Sojun para um oficial sentado da 7ª divisão. A Soul Society é um lugar imundo, continuou Sen Kanami suavemente, e a Seireitei é a parte mais fedorenta dela. Você anda me investigando ultimamente. Você sabe sobre o meu passado. O olhar de Naruto se voltou ligeiramente para sua espada. Você está se referindo à história do antigo dono desta espada. Você sabe, então, a voz de Sen Kanami vacilou. O antigo dono desta espada, meu amigo. Ela morreu pouco depois de se casar com um membro da família Tsunayashiro, morta pelo marido. Ele matou seu colega por causa de uma discussão menor, e até mesmo sua esposa, que o condenou, foi assassinada. Meu amigo era uma boa pessoa. Ela desejava a paz mundial mais do que ninguém e possuía um senso de justiça mais forte do que qualquer outro. Mas ela ainda morreu nas mãos da injustiça. E o culpado que a matou quase não enfrentou punição. Ele foi absolvido. As emoções de Sen Kanami flutuavam muito, e sua pressão espiritual subia e descia como ondas. Então escolhi esse caminho. Se a justiça não for suficiente, então deixe-me me tornar justiça. Capitão Uzumaki, você deveria ter a habilidade de discernir a verdade das mentiras no discurso, certo? Naruto semicerrou os olhos, examinando-o. Então saiba que cada palavra que eu digo é a verdade. Sen Kanami estendeu a mão. Meu coração sempre caminhou ao lado da justiça. Um lugar imundo como esse não merece alguém como você. Torne-se meu aliado e vamos nos tornar justos juntos, erradicando todo o mal do mundo como nuvens. O tom de Naruto permaneceu calmo. É por isso que você fez tudo isso. Que absurdo. Sen Kanami retraiu a mão, com a voz sombria. Até mesmo alguém como você, no final, escolhe ficar ao lado da Seireitei e proteger tal mal. Naruto colocou a mão no punho da espada. Não estou aqui para brigar a escuridão. Mas você também não é justiça. Qual é a diferença entre o seu mal e o deles? Sen Kanami gritou com raiva. Então o que você quer que eu faça? Perdoar aquele que matou meu querido amigo. Sim, isso seria realmente um ato virtuoso, uma virtude moral. Mas virtude é a mesma coisa que justiça. É mesmo. Não conseguir vingar o falecido enquanto vive em paz. Isso é pecado. O tom de Naruto permaneceu calmo.
Não acho que você deva abandonar seu ódio, nem desejo impedir sua vingança. Entendo perfeitamente seus pensamentos, porque o amor dá origem ao ódio. Mas ainda assim, se você precisa agir contra aquele que matou seu melhor amigo, então faça isso. Se seu poder é insuficiente, então aprimore-o. Mesmo que você acredite que sua força esteja faltando e simplesmente pesquise o poder do Hollow, isso ainda é compreensível. Mas por que você escolheu o Capitão Iraco e o Capitão Love como alvo? Eles também são maus aos seus olhos. Sacrificar os inocentes para satisfazer seus próprios desejos. Tais ações ainda podem ser chamadas de justiça. Sen Kaname sussurrou. Eles eram meramente sacrifícios inevitáveis no caminho para ganhar poder. Naruto desembainhou sua espada, seu tom cheio de desgosto. Tanto desrespeito pelos inocentes. Que repulsivo, Sen Kaname.